Hoje já vou entrar direto na matéria, sem enrolar, não gosto de trazer notícia ruim, mas a porta do inferno parece estar aberta e o capiroto está tentando e fazendo maldade. Primeira matéria de hoje que eu estou trazendo aqui para vocês é essa aqui, olha só o que aconteceu. Candidato a prefeito da cidade em Roraima morre após atentado a tiros. Esse senhorzinho, ele é candidato a prefeito na cidade Amajari, ali em Roraima. E ele estava em casa, aí o que aconteceu? Chegou um indivíduo chamando ele por nome e desferiu vários tiros nele. Infelizmente, ele não resistiu. A polícia está investigando, ele ainda conseguiu escapar com vida ali, foi hospitalizado, ele falou com a esposa antes. E tem alguns suspeitos. Diz que um homem chamado, se eu não me engano, Toninho, esteve lá na casa, lá conversando com ele antes e fazendo algumas perguntas. Então, a gente olha que a gente tem que orar pelos nossos políticos, para que Deus coloque em pessoas boas lá, né? E para que tire essas pessoas ruins. E as pessoas boas a gente tem que orar também, porque a palavra do Senhor, já que nós somos aqui, a pauta é direita, somos um canal cristão também, né? Porque somos cristãos, a gente tem que orar também pelos nossos lideranças, para que Deus venha proteger os bons que estão lá, para que os ruins não os matem. Eu não conheço esse senhor, mas infelizmente a política tem acontecido isso aí e tem ceifado vidas. A outra matéria que eu vou trazer para vocês também é complicada também. As duas primeiras matérias, também citando a fonte para você, as duas matérias do Metrópolis. Essa aqui não tem morte, mas é uma vergonha. Olha só, prefeito preso pela PF por suspeita de compra de voto no Amapá. Ele foi preso. A Polícia Federal prendeu neste sábado o prefeito do município de Oiapoque, no Amapá, Breno Almeida, por suspeita de crimes eleitorais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o político é conduzido por agentes, né? Segundo a nota da Polícia Federal, outras 3 pessoas ligadas à prefeitura foram presas também. Os agentes encontraram R$ 99.850 em espécie com um grupo. A suspeita é que o dinheiro seria usado para a compra de votos. Veja bem, que vergonha, o que está acontecendo com essa política brasileira? A gente vive num país com tantas pessoas honestas, mas quando entram lá, um cara jovem desse tinha tudo para fazer tudo bem, tudo bonitinho, mas não, quer se perpetuar no poder comprando votos. Isso é uma vergonha. Então a gente precisa escolher bons candidatos, a gente precisa saber a índole dos candidatos. Eu estou vindo aqui fazendo essas campanhas para o Pablo Marçal. Já tem anos que eu sigo o Pablo Marçal. Aprendi muitas coisas com ele, sempre estou falando isso aqui. E eu já tenho visto a conduta dele há alguns anos. Por isso eu decidi vir aqui e apoiá-lo. Mas eu quero passar para as matérias agora boas, falando sobre Pablo Marçal, voltando naquele assunto que eu falei antes, falando sobre ele crescendo, sobre os evangélicos, que ele ganha notoriedade, que ele é um cara que representa a direita. Vamos lá, sem enrolação, vamos para a matéria aqui, vou trazer para vocês, que é do Conexão Política. Pablo Marçal conquista mais apoio entre evangélicos do que Ricardo Nunes. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, estão em uma disputa acirrada entre o eleitorado evangélico, de acordo com a pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Marçal lidera numericamente, alcançando 30% das intenções de voto, em crescimento 4 pontos. Nunes, por outro lado, registrou uma queda de 3 pontos e agora possui 29%. Eu não acredito nessa matéria que o Nunes está praticamente empatado com o Pablo Marçal, não, de forma alguma. Vou beber uma aguinha aqui, aguenta um pouquinho. Não acredito que está praticamente empatado, não, porque a grande maioria evangélica, católica, o pessoal cristão está fechado sim com o Pablo Marçal por causa do comportamento, por conta da forma que ele é como um cristão, como ele conduz os bons costumes da família. E eu vou deixar um vídeo aqui também rapidinho com vocês aqui, não vou estender muito no vídeo de hoje não, mas é um vídeo que eu fiz há muito tempo, coloquei no canal aí, uma análise da Madeleine Laxo, que é lá do UOL, não vou colocar aí, porque o UOL vai lá e tem esses direitos autorais, essa questão toda, e vai lá e dá uma barrada na gente. Mas vamos lá. Olha só, escuta o que ela fala. O Pablo Marçal é um produto
Que assim, ele fala para todo mundo, eu casei com a minha primeira namorada. A mulher dele é uma influencer que tem milhões de seguidores. Os dois estão no ramo evangélico. Ele tem essa coisa disruptiva, mas ele não é o cara do palavrão, ele não é o cara da metáfora sexualizada, ele não sexualiza a mulher dos outros, ele não chega, deu um furo, tá sonhando comigo, não tem isso. Então, para o conservador é mais palatável. E mais... O que ela está falando aqui, não vou estender muito, que ela fala assim, para o conservador é mais palatável. Por quê? A gente que é conservador, a gente não está querendo mexer com mulher de ninguém, a gente respeita as nossas esposas, a gente é pró-família, a gente quer trazer isso para a nossa vida e guardar esses bons costumes. E o Pablo Marçal é o que mais se assemelha, é o que mais representa a direita conservadora. Isso é um fato. Isso aqui, quem está falando aqui é uma jornalista que é lá do UOL, e ela mesma, fazendo a análise dela lá, ela entendeu que o Pablo Marçal é o cara pró-família. É o cara que quem assiste ele há muito tempo como eu, é um cara que honra a esposa, a Carol, e honra os filhos. E isso a gente tem visto. Aí quando vem a narrativa, mas o Pablo Marçal, não sei o quê. Muitas pessoas que são um pouco do lado da esquerda, ou às vezes muito, vem falar, o cara é isso, o cara que você já assistiu, você já conhece, você teve coragem de parar, ou você foi apenas alguém que ficou escutando esses papagaios aí no UOL, nesses lugares falando aí, quem manda a vida do cara? Esse pessoal da esquerda. Geralmente as pessoas não querem nem escutar, nem saber quem é Pablo Marçal, como é o perfil dele, como ele vive, como ele tem tratado as pessoas. E uma coisa interessante, tocando em um assunto aqui, mais interessante, também, eu, Denis Gonçalves, com 48 anos de idade, eu ainda nunca tinha visto na história da política brasileira um homem fazendo um jejum de 7 dias só tomando água para enfrentar todo um sistema, todas essas potestades, todas essas forças malignas do sistema, fazendo jejum e trazendo a palavra de Deus como ele trouxe. A jornalista pergunta para ele, Pablo, quem é o seu ídolo? Jesus Cristo. Pergunta, qual o modelo, quem é o seu político? José do Egito. Ele foi político lá no Egito. Então assim, o cara não está fazendo como os outros ainda agora, em igreja, tentando falar Pai do Senhor, ou irmão, não sei o que, essa coisa toda, falar versículo no final, não. É algo que faz parte da vida dele. É algo que está na vida dele. É algo que está entranhado no íntimo dele. Não é de agora que o Pablo Marçal começou com isso, não. Então, assim, o porquê que eu faço esse tipo de análise aqui? Porque às vezes tem gente que está vindo com a manada, está vindo só o Pablo Marçal destruindo o sistema e mostrando, escancarando o sistema, mas não conhece ele a fundo, como eu já sigo, já assisto há muito tempo, já li muita coisa dele, aprendi muita coisa. Então, essa análise que eu estou trazendo para você é de alguém que já assiste, que consome os conteúdos dele e que pode fazer uma análise melhor do que esses papagaios que não sabem nada da vida dele e nunca seguiu, nunca aprendeu nada com ele. Vocês estão me entendendo? Então, é assim, começa a consumir os conteúdos dele. Agora as redes sociais dele, a censura veio, bloqueou aquilo ali e a gente não está tendo acesso àqueles vídeos antigos do Pablo Marçal que tinha aqui no YouTube, que eu gostava muitas vezes antes de dormir colocar para que eu pudesse aprender inteligência emocional, para que eu não me envolvesse em situações difíceis. Isso que o Pablo Marçal tem feito, de proferir a palavra de profética para a vida dele, vai ser em primeiro turno, mesmo que o jornalista tente induzir ele a falar, se você for para o segundo turno, ele fala, não vai ter segundo turno, é em primeiro turno. Isso aí é alguém que tem fé, é alguém que acessou o reino de Deus. E a gente que acessa o reino de Deus, a gente profere essas palavras positivas para a nossa vida. A gente não traz palavras de negatividade para a nossa vida. Isso, eu estou mudando um pouco o contexto, o assunto aqui, porque é algo que eu posso falar para vocês, que eu vivo também. Eu acesso o reino e eu posso falar para vocês. Pablo Marçal é alguém diferente dos outros, todos que eu já vi até hoje. Por isso, eu venho aqui
a defesa do Pablo Marçal, como eu nunca vi a defesa do Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que o Jair Messias Bolsonaro foi necessário, foi uma pessoa que usou essas pautas, pátria, família, Deus e tal, mas a gente vê que não tem aquele testemunho de alguém que vive realmente isso. Vocês estão me entendendo? Não fiquem ofendidos comigo, vocês que são bolsonaristas ao extremo, eu gosto mais do Bolsonaro, mas eu tenho as minhas ressalvas quanto ao comportamento, quanto à questão da aproximação com o cristianismo. Vocês estão me entendendo? Você que é bolsonarista, não fique chateado comigo não. Eu só estou trazendo a minha opinião aqui. Se você não concorda, ok, tá legal, tá bem, tá tranquilo, você vai continuar sendo meu amigo do mesmo jeito. Aqui no nosso canal não tem discórdia. Aqui eu gosto até do contraditório. Tem gente que vem aqui que é de esquerda. Eu consigo dialogar. Afinal de contas, nós somos um país ainda democrático, que a gente tem que conviver com as pessoas que pensam diferente da gente e a gente tem que respeitar essas pessoas. A gente vê isso acontecendo muito do lado da esquerda, que prega tanto a tolerância, mas é intolerante. Quando eles veem que você não compactua com a esquerda, com os pensamentos deles, muitas vezes eles até te agridem com palavras, com cadeiradas, com uma série de coisas. E isso aqui não é intuito aqui do nosso canal. Se você vir aqui e deixar um comentário bem agressivo, eu vou te responder um tom acima, mas eu não vou te desrespeitar. Isso é um fato. Afinal de contas, o cristão, ele tem que entender certas coisas. Estendi bastante o vídeo aqui hoje, falei sobre os meus posicionamentos. Sabe por que eu estou fazendo isso? Para que você entenda e saiba quem sou eu. Muitas vezes eu trago as notícias aqui, mas vocês não sabem quem é Denis Gonçalves como pessoa, os meus pensamentos. Por isso eu estou fazendo um vídeo diferente aqui hoje, para que você conheça um pouco da minha vida, da minha índole e quais são os meus pensamentos, tá bom? Um forte abraço a todos, obrigado para quem ficou até o final, e agora eu vou falar aquilo que eu falo sempre. E o vídeo hoje, porque começou um pouco triste, com notícias tristes, eu não fiz a chamadinha para vocês para ação, que é o seguinte: curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, comenta bastante aí, fica até o final para ajudar o nosso canal a crescer. Esse é o meu pedido, seu amigo Denis Gonçalves, chamando para fazer parte da família Denis Gonçalves aqui e crescer o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo editorial.